88% dos criminosos dizem: eu não cometeria os crimes que eu cometi se tivesse pena de morte, prisão perpétua ou se eu tivesse que cumprir 100% da minha pena. Um estudo do pesquisador e doutor em economia Terry Shikida. E esse estudo, meus amigos, vale muito a pena. Vamos lá. Primeira razão pela qual o bandido decide cometer crime: ideia de ganho fácil. Vou ganhar fácil, vai ser simples, eu vou conseguir rapidamente muito dinheiro, muito mais dinheiro do que eu conseguiria trabalhar honestamente. A principal razão pela qual o bandido diz que cometeu crime é: eu queria ganho fácil. Sabe qual é a segunda? Cobiça, ambição e ganância. O próprio bandido dizendo. Se você soma já a primeira razão com a segunda razão, já dá 42, 43% de criminosos que decidem roubar, matar, sequestrar por causa da ideia de ganho fácil, por causa da ganância. Aí entra a terceira, principal razão, que é a indução de outras pessoas, más influências que levam, aquela pessoa a cometer um crime. Manutenção do vício em drogas entra logo em seguida, depois falta de estrutura familiar, depois ainda entra desejo de aventura, inconsequência, ou seja, o cara quer viver uma aventura, ele vai virar bandido. Punições. Isso para mim é o ponto central desse estudo. Perguntaram para os bandidos: qual punição a lei deveria prever para você não cometer esse crime, Então, se a lei determinasse essa pena, você não cometeria esse crime. Qual pena seria essa? Vamos lá. 41% pena de morte, 40% prisão perpétua. Ou seja, 81,9% dos bandidos dizem que se tiver pena de morte e se tiver prisão perpétua, eles não cometeriam crimes. Mas se a gente adicionar pena de ponta a ponta, ou seja, se não tiver remissão, se a pena que está prevista no código ele tivesse que cumprir 100%, o que não acontece hoje por causa da progressão de regime, porque por estudo e por trabalho ele diminui a sua pena, por uma série de benefícios, 6% diz que se ele tivesse que cumprir a pena de ponta a ponta, não precisa nem mudar a pena que tem hoje, que é um projeto que eu tenho, acabar com a progressão de regime, ele não cometeria crime. Infelizmente, no Brasil, nós temos uma Constituição que proíbe, inclusive a cláusula pétrea, nós não podemos mudar por emenda constitucional, proíbe qualquer pena de caráter perpétuo. Não pode ter prisão perpétua e não pode ter pena de morte. E aí, o que vocês acham da gente convocar uma Assembleia Nacional Constituinte, fazer uma nova Constituição que permita o legislador, e eu diria até mais, o legislador estadual poder legislar sobre matéria penal, inclusive permitindo prisão perpétua e pena de morte? Será que nós poderíamos ter até 88% menos crimes sendo cometidos? Deixe sua opinião aí.